Graça e paz, irmãos. Vamos dar continuidade nesse momento ao nosso estudo. E hoje nós vamos tratar sobre o propósito da providência de Deus à luz da confissão de fé, que é a glória de Deus. E essa glória vai ser revelada em vários aspectos, como nos diz a nossa confissão. Mas antes disso, eu queria, com os irmãos, fazer a leitura de uma palavra, da palavra de Deus, no Salmo de número 115. Os irmãos bem conhecem o Salmo 115. Eu quero que você abra a sua Bíblia nesse Salmo e meditemos no Salmo de número 115. Salmo 115 está escrito o seguinte: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obras das mãos de homens. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhante a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor todos os que temem o Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor. Ele nos abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais, sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez o céu e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. O salmo começa: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. A glória pertence a Deus e não a nós. Nesse momento eu gostaria de abrirmos para louvarmos a Deus. Eu quero, nesse instante, adorar o Senhor com vocês, adorar o nome do nosso Deus. Então, esteja comigo adorando a Deus nesse momento. Amém, queridos. Nós vamos dar início, retomar as nossas reflexões sobre a doutrina da providência de Deus. E dessa feita nós vamos nos deter à última frase da Confissão de Fé do capítulo 5, que nos diz o propósito pelo qual Deus faz todas as coisas. E na nossa confissão está escrito o seguinte: no capítulo 5 da providência está escrito: segundo sua infalível presciência e o livre e imutável conselho de sua própria vontade, para o louvor da glória de sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia.
Então, o propósito aqui na nossa confissão de Deus agir, Deus sustentar e guiar todas as coisas é para o louvor da sua glória. Eu quero começar essa pequena reflexão, irmãos, trazendo a pergunta do Catecismo de Genebra, de 1541, quando o professor ou o catequético, aquele que faz a catequese, ele pergunta o seguinte: qual é o principal objetivo da vida humana? A resposta é conhecer a Deus. Por que você diz isso? Porque Ele nos criou e nos colocou na terra para ser glorificado em nós, e certamente é correto que dediquemos nossa vida à sua glória, já que Ele é o princípio dela. Catecismo de Genebra de 1541. Esse catecismo também ele tem uma pergunta muito parecida com a pergunta do Catecismo Maior e Menor ou Breve de Westminster. Qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. O propósito primário de Deus em tudo o que ele faz, irmãos, é glorificar o seu próprio nome. Deus tem um compromisso, por assim dizer, com a sua própria glória. E tudo o que ele faz nesse mundo pela sua mão, pela mão da providência, pelas suas ações, sejam elas ações que trazem sofrimento, ações que trazem alegria, ações que trazem vida ou ações que trazem morte, ações que trazem saúde ou ações que trazem doença, ações que não permitem pragas e ações que permitem pragas, todas elas, o resultado final de todas elas é de fato a glória de Deus. Então, na providência, a nossa confissão deixa claro isso. Esse é o propósito primário de Deus. Fazer todas as coisas convergirem para a sua própria glória. Então, o propósito de Deus naquilo que Ele faz é sua glória. Glorificar a Deus glorificar a Deus, ser glorificado é de fato o propósito primário de Deus. Então, portanto, nós podemos pensar naquilo que Isaías diz: Deus não divide sua glória com ninguém. Isso é interessante, irmãos, porque existe alguns postulados no que diz respeito às ações de Deus e às ações humanas, que de certa forma essa glória é dividida, uma parte para os homens e uma parte para Deus. Então, por exemplo, na obra da salvação, alguns defendem que parte dessa glória ou de atitudes principais devem ser direcionadas ao homem, porque ele também, de certa forma, contribui na salvação. E aí a glória é dividida. Mas Deus, na palavra, se você olhar de Gênesis e Apocalipse, Deus ele não divide sua glória com ninguém. O propósito de Deus em realizar todas as coisas é para a glória dele. E ele tem um apego a isso, não um apego humano, mas um apego divino. Ele, como Deus, ele tem digamos assim, essa paixão pela sua própria glória, usando aqui a expressão de John Piper. Então Deus não divide sua glória com ninguém. E olhando de forma bem ampla, o mundo e tudo o que nele acontece é o palco da glória de Deus, é o palco da majestade de Deus. Então buscar uma outra razão para tudo o que acontece no mundo, no tempo, na história, na igreja, buscar uma outra razão além da glória de Deus é ultrapassar aquilo que o próprio Deus estabeleceu em sua palavra. Porque o apóstolo Paulo, e no salmo que nós lemos, Deus faz tudo conforme lhe agrada. Paulo, em Efésios 1:11, vai dizer a mesma coisa. Então, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento estabelece esse princípio fundamental. Deus faz tudo conforme a sua vontade. E o propósito disso em Romanos 11 é sua glória. Todas as coisas são para a glória de Deus. Então, tentar achar uma outra razão para as coisas que Deus faz, para o que acontece no mundo, é buscar uma razão além daquilo que o próprio Deus revelou em sua palavra. E o que Deus revelou em sua palavra, irmãos, foi que ele faz todas as coisas para a sua própria glória.
Então, quando alguém é salvo, quando alguém se perde, quando alguém nasce ou quando alguém morre, tudo isso tem um propósito fundamental, glorificar o nome de Deus. Então, se Deus não divide sua glória com ninguém, Deus não divide sua glória com os ídolos. Os ídolos, e no Salmo 115 isso é bem claro, os ídolos são inertes, os ídolos pagãos são mortos, os ídolos dos homens dos nossos tempos são fracos, não são capazes de resolver os problemas humanos. Os ídolos, seja o ídolo do Estado, seja o ídolo do poder, seja o ídolo do dinheiro, seja o ídolo do sexo ou qualquer outro ídolo, aqui nós podemos ampliar essa ideia de idolatria, esses ídolos são mortos. E o nosso Deus, diz lá o Salmo, ele está no trono, governando todas as coisas. Então nós não podemos perder essa visão. Deus não divide sua glória com os ídolos. Então, nesse momento em que nós estamos vivendo, Deus está, por assim dizer, eu penso, destruindo os altares dos ídolos modernos, destruindo os altares dos ídolos que estão nos corações dos homens dos nossos tempos e mostrando que apenas Ele é soberano e apenas Ele controla todas as coisas que acontecem nesse mundo. Os ídolos são mortos, os ídolos não têm vida, os ídolos precisam de alguém para levá-los. Os ídolos podem até ter boca, mas não falam, não respondem orações. O nosso Deus, sim, está no céu e aqueles que se dirigem a Ele em arrependimento e dependência, Ele sim cuida e supre a necessidade. Então, irmãos, Deus não divide sua glória com os ídolos. Deus não divide sua glória com os homens. Hoje, nós também precisamos enfatizar essa verdade. O homem, após o humanismo, ele se assenta num trono e ele acredita profundamente que ele está no centro de todas as coisas. Ele acredita que pode fazer todas as coisas. Ele acredita que pode estar no controle de todas as coisas. Mas Deus não divide sua glória com o homem. O homem é criação de Deus e não um ídolo, não Deus, perdão. O homem é uma criação de Deus, ele não é divino. Então o homem não pode se vangloriar daquilo que ele faz, porque aquilo que ele faz, ele tem de Deus, ele recebe de Deus. Deus não divide sua glória com o homem, e isso também no aspecto da salvação. Afirmar que nós temos uma parcela considerável no que diz respeito à salvação é atribuir glória ao homem. Nós não temos, na salvação, nós só recebemos. Nós exercemos fé, claro, mas a salvação, diz lá em Jonas, pertence ao Senhor. Então, nos gloriar na salvação não é uma atitude bíblica, porque o próprio Deus é o autor da salvação. Então, ele não divide sua glória com os homens. Deus também não divide sua glória nem com os ídolos, nem com os homens, não divide sua glória com ninguém. Por quê? Porque, como diz a nossa confissão, no fim de todas as coisas, o que vai receber glória e louvor é o próprio Deus. Voltando para a nossa confissão, diz lá que no fim, o propósito pelo qual Deus fez todas as coisas, pelo qual Deus dirige, governa todas as coisas, é para que a sua sabedoria seja exaltada, seja glorificada. É interessante perceber isso, porque nós falamos, na última vez que tivemos o vídeo, que Deus ele não é só todo poderoso, mas também ele é sábio, ele é perfeitamente sábio. Então, a sabedoria de Deus, como nós vimos na definição aqui do próprio Luiz Berkoff, é o meio que Deus utiliza, o melhor meio para trazer glória para si mesmo. Então, tudo que Deus faz, ele faz com sabedoria, pensando e utilizando os melhores meios para que o seu nome seja glorificado. Então, no fim, todas as coisas que acontecem neste mundo pela mão providencial de Deus
vai resultar em glória para a sabedoria de Deus. E agora, na verdade, nós agora enxergamos as coisas meio que nublado. Nós não conseguimos ver não, os detalhes daquilo que Deus está fazendo. Nós só estamos enxergando partes daquilo que Deus está fazendo. Mas naquele grande dia, irmãos, quando Deus finalizar todas as coisas, tudo o que nós não conseguimos enxergar agora vai redundar em glória para a sabedoria de Deus. Vai resultar em glória e a sabedoria de Deus vai ser exaltada, porque agora vemos as coisas pela metade. Nós não conseguimos ainda ter noção daquilo que Deus está fazendo e irá fazer na conclusão de todas as coisas, mas no final de tudo, na consumação dos séculos, na maneira como Deus está conduzindo todas as coisas, o resultado final vai ser a exaltação de sua sabedoria. Aí você, cristão, que passou por dificuldades e lutas, você vai dizer, né, quanto Deus ele é sábio em conduzir a nossa vida, em conduzir a sua vida. Então, no fim, irmãos, a sabedoria de Deus vai ser glorificada. Mas não apenas isso. No fim de todas as coisas, seu poder será glorificado. A confissão diz aqui também que a razão de Deus fazer isso é para a glória do seu poder. Deus, já falamos aqui, é todo poderoso e sábio. Então, tudo que Deus faz, a maneira como Deus governa o Todo-Poderoso no trono, tudo que Deus faz é para a glória do seu poder. Tudo. Irmãos, nada foge do controle soberano de Deus. Nada. A sua vida e a minha vida está no controle poderoso de Deus, no controle soberano de Deus. Ele age agora e sustenta todas as coisas pelo seu poder. Ele fez com que o mundo seguisse esse rumo com o seu poder, com a sua palavra. Então, no final das contas, também o seu poder será glorificado. A nossa confissão diz isso. E eu acredito nisso. Eu acredito piamente que todas as coisas estão caminhando para esse fim supremo e final de todas as coisas, a glória de Deus. No fim de todas as coisas, não apenas a sua sabedoria e o seu poder serão glorificados, mas também sua justiça. Deus é justo. Justiça, irmãos, é um atributo que faz parte do caráter de Deus. Deus não pode agir contrariamente àquilo que Ele é. E Ele é justo. Eu acho interessante a definição que o falecido teólogo reformado John J.R.C. Sproul, no seu livro ele fala da justiça santa. E ele tem um parágrafo que eu acho muito interessante quando ele fala assim: normalmente a justiça de Deus aparece na Bíblia associada à sua retidão. A justiça e a retidão divinas concordam. Não existe justiça de acordo com injustiça. Não há justiça perversa em Deus. A justiça do Senhor é sempre uma expressão do seu caráter santo. Na Bíblia, a palavra justiça refere-se à conformidade com uma regra ou norma. A norma máxima de justiça é seu próprio caráter santo. Sua justiça é de dois tipos, interna e externa. O que Deus faz é sempre consistente com quem Ele é. Ele sempre age de acordo com seu caráter santo. A justiça interna de Deus é a excelência moral do seu caráter. Está enraizada em sua pureza absoluta. Nele não há nem sombra de mudança. E como é um Deus santo, é totalmente incapaz de cometer um ato não santo. Somente seres impuros praticam atos injustos. Irmãos, nós poderíamos falar de um termo mais ainda sobre a justiça de Deus, falar sobre justiça intrínseca e justiça extrínseca. A justiça intrínseca é o que ele falou aqui, é o que Deus é.
Deus é puro, Deus é santo, Deus é justo em seu caráter. Mas a justiça extrínseca é aquela justiça que Deus, de certa forma, exerce para com as criaturas, seja geral, seja particular, tratando de retribuição. Portanto, a justiça de Deus, que vai ser glorificada, conforme a nossa confissão, que a providência, da maneira como Deus age em sua providência, vai resultar em exaltação para a sua própria justiça. Então, tudo que Deus faz redundará nisso. Deus age com justiça, ele não pode agir de forma contrária àquilo que ele é, e ele é justo. Então, de que forma ele é justo? Ele retribui a cada um segundo as suas próprias obras. Então, nesse aspecto, irmãos, cada pessoa recebe aquilo que ela merece, no que diz respeito, por exemplo, à condenação. Ninguém vai receber mais ou menos do que merece. Deus vai dar a cada um conforme aquilo que essa pessoa merece. Esse é o Deus que é justo. E quando se trata dos cristãos, Deus continua sendo santo, Deus continua sendo justo. E para isso ele providenciou Jesus Cristo para pagar o preço dos nossos pecados, dos pecados daqueles que creem em Jesus Cristo pela fé. Então, nesse sentido, irmãos, tudo que Deus faz na sua mão providencial vai resultar em glória para a sua própria justiça. Então, todos aqueles que estiverem recebendo as retribuições das suas ações estarão recebendo justamente aquilo que merecem. Então, no fim das contas, Deus vai fazer isso. Nós não podemos, de forma alguma, dizer assim, Deus, eu estou recebendo aquilo que eu não mereço. Ou então eu mereço mais do que aquilo que estou recebendo. Nós não merecemos. Até os dons que nós temos e exercemos vêm de Deus. Tudo que nós somos, tudo que nós conseguimos vem de Deus. Então eu não posso me gloriar de nada. E se eu estou passando por dificuldades ou lutas, eu não posso dizer que estou recebendo aquilo que eu não mereço. Porque R.C. Sproul nos lembra um fato muito precioso quando se trata de questão de justiça, que o único justo que sofreu nessa terra e que não teve nenhum pecado e que não merecia nenhum tipo de sofrimento foi Jesus Cristo. Todos os outros, eu, você, nós sofremos, nós passamos por lutas e dificuldades porque nós merecemos, nós somos pecadores. É claro que muitas vezes nós sofremos pela injustiça dos outros e Deus, em sua sabedoria, Ele pode de fato conduzir a história para mudar a nossa situação. Mas mesmo assim, se estamos sofrendo, nós não podemos nos gloriar, porque o único que sofreu de forma injusta, sem merecer, sem ter nenhum pecado, foi Jesus Cristo. Então, naquele grande dia em que a história será concluída pela mão providencial de Deus, a sua justiça será glorificada, irmãos. Glorificada nos crentes que são salvos e glorificada naqueles que estarão recebendo a condenação eterna. De qualquer forma, Deus é justo. Nós não podemos dizer porque Deus salva alguns, ele é injusto. Porque Deus condena alguns, ele é injusto. Não. Tudo que Deus faz é justo. A justiça dele está sendo evidenciada e será evidenciada no final de todas as coisas. Cada crente vai receber da mão de Deus, da sua bondade, como nós vamos ver aqui na continuidade, e cada incrédulo, cada pagão vai receber proporcionalmente tudo aquilo que ele merece. Que a Bíblia diz que Deus paga, dá a cada um segundo as suas obras. Então, nesse aspecto, a mão providencial de Deus, ela vai redundar, desembocar em glória para a sua justiça. E também, como diz a nossa confissão, sua bondade. E também, falando de bondade, nós podemos falar de bondade intrínseca e bondade extrínseca. A bondade que faz parte, que é que descreve o caráter de Deus, e a bondade extrínseca, aquela bondade que Deus age atendendo e exercendo bondade para com a sua criatura, suas criaturas.
Então, a bondade geral, como diz o Salmo de número 36, versos 6 e 7. Abra sua Bíblia no Salmo 36. O Salmo 36, o verso 6 e 7, nos diz assim: seis e 7. Diz: a tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso, os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Como é preciosa, Senhor, a tua bondade. Essa é uma bondade mais geral. Quando Deus sustenta a sua criação, sustenta o homem com alimento, sustenta os animais com alimento, manda a chuva, faz a erva brotar, isso é bondade de Deus. O próprio Jesus no Sermão do Monte diz que Deus é bom até mesmo para o ímpio, porque Deus faz chover, faz o sol raiar para ímpios e justos. Deus faz isso da forma como lhe agrada, irmãos. Então a sua bondade geral, ela é vista em todas essas coisas. É Deus que sustenta o incrédulo, ele acredita nisso ou não. Algumas pessoas dizem: o meu Deus é o meu dinheiro. Você só tem dinheiro porque Deus te dá. Você só tem dinheiro porque Deus permite que você receba o seu dinheiro. Você tenha saúde, você tenha disposição, você chega ao seu trabalho por causa da graça de Deus. Você pode até se gloriar em muitas coisas, mas até o fato de você poder se gloriar, você não teria se Deus não permitisse que o seu coração continuasse batendo. Então essa é a bondade geral de Deus, mas também tem a bondade específica ao homem, como imagem e semelhança de Deus. Paulo vai dizer isso lá em Atos, capítulo 14, versículo 12. Abra lá a Bíblia em Atos 14, 12. Atos 14, 12. Diz assim: perdão, queridos, não é Atos 14, 12, não, é Atos 14, 17. Diz assim: contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuva e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e alegria. Irmãos, pensemos um pouco desse texto. Paulo está falando aqui, irmãos, para pessoas praticamente pagãs. Ele está em Listra aqui, né? E ele está dizendo para esses irmãos que, de certa forma, queriam adorar a Barnabé, queriam adorar Paulo, né? E eles se portam diante desse povo pagão e diz assim: Deus, que esse Deus gracioso, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas, estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e alegria. Agora é interessante, irmãos, que até a alegria que o pagão sente, a alegria que o pagão tem, é Deus que proporciona isso. É Deus que dá essa alegria a ele. Ele não pode nem ter prazer separado de Deus. Ele não pode ter nem alegria se Deus não conceder isso. Porque o sábio em Eclesiastes vai dizer que duas coisas são interessantes e vaidade. Ou seja, ter dinheiro e não usufruir dele, que seria o caso de você ter, mas não ter prazer naquilo que você tem, ou de você não ter, né, mas ter prazer naquilo que você tem, embora seja pouco. Então aqui Paulo está dizendo: irmãos, a alegria do pagão vem de Deus. O
O pagão não pode nem ter alegria se não vem de Deus. Então isso aí seria a bondade de Deus para com o homem. E aí agora finalizando a bondade de Deus para com os eleitos, para com o seu povo exclusivo. No Salmo de número 73, no verso de número 1, quero que você abra mais uma vez comigo sua Bíblia lá, no Salmo 73. Salmo 73, Salmo de Asaf, 73 e apenas o verso 1. Apenas o verso 1 diz assim: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Asaf está dizendo aqui, se referindo ao povo da aliança. Deus é bom para com o povo da aliança. E de certa forma, irmãos, Deus ele age de forma mais peculiar com a sua igreja. Deus dá a salvação à sua igreja. Enquanto para o mundo Deus estabelece a graça comum, que Deus atribui habilidades, talentos aos homens de todos os lugares, Deus ele dá uma graça especial para os seus discípulos, para o seu povo. E nesse sentido nós recebemos a bondade exclusiva de Deus. Fomos eleitos, salvos para a sua glória, para o seu louvor. E aqui, irmãos, é interessante eu fazer um adendo, porque nós não podemos confundir essa bondade eletiva de Deus com, digamos assim, uma vida confortável nesse mundo. Porque nem todo aquele que faz parte do povo de Deus vai viver uma vida confortável nesse mundo. Nós podemos ser alvos da graça exclusiva de Deus, da graça especial de Deus, mas ao mesmo tempo passar por dificuldades nessa vida. E o interessante é que no caminho providencial de Deus, o crente que tem uma relação especial com Deus pode sofrer mais do que o ímpio. O Salmo 73 mostra isso. Mas Deus ama o seu povo. E mesmo que passemos por dificuldades nessa vida, isso não significa que Deus não nos ame, que Deus não tenha um relacionamento profundo conosco. Ele tem e continuará tendo esse relacionamento de aliança conosco. Ele nunca nos abandonará. Mas o crente pode passar por tribulações, o crente pode morrer, o crente pode pegar coronavírus, e isso não significa que Deus não o ame. Enquanto isso, os ímpios podem prosperar, podem frutificar, podem crescer, e aí o crente olha para isso e diz assim, isso é um exemplo de que Deus não me ama. Não, Deus continua te amando, mas na sua sabedoria, lembrem-se disso, na sua ação sábia, Deus decidiu fazer com que você passasse por essa dificuldade, passasse por esse problema. Isso não significa, irmãos, que Deus não seja bom e que Ele não te ame. Ele ama. Ele ama você e continuará te amando. Porque às vezes Deus faz com que os nossos caminhos sejam, eu digo assim, temperados com alegria e sofrimento. Deus faz com que passemos por esses caminhos de alegria e de sofrimento. Deus nos dá uma pitadinha de alegria e uma pitadinha de sofrimento. É assim na nossa vida, é assim na minha vida e vai ser assim na vida de cada cristão. Então, a providência ela vai se estender, o resultado de tudo isso vai ser a glória da sua bondade. E por último, para a gente encerrar, no fim de todas as coisas, a misericórdia de Deus também vai ser glorificada. A nossa confissão deixa claro isso, que a misericórdia de Deus também será exaltada naquele grande dia. A misericórdia é aquilo que Deus não nos dá. Como a bondade é aquilo que Deus nos dá quando nós não merecemos, a misericórdia de Deus é aquilo que Ele não nos dá quando merecemos. E eu sempre gosto de pensar nisso. Todos nós merecíamos a condenação, mas por causa da sua misericórdia, Deus decidiu não nos dar aquilo que merecíamos. Então a graça e a bondade serão exaltadas. Alguns, como François Turretini,
faz uma relação entre bondade, misericórdia, graça e amor dentro de um mesmo aspecto da bondade de Deus. E a bondade de Deus se manifesta naquilo que Ele não nos dá quando merecemos. E nós merecemos a morte. Paulo, em Efésios capítulo 2, diz que nós estávamos mortos e nós merecíamos a condenação, nós estávamos condenados, nós caminhávamos com o mundo. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, Deus que é rico em amor, Ele decidiu nos salvar. E o fim de tudo, o fim de todas as coisas, vai ser também para a exaltação de sua própria misericórdia. A misericórdia de Deus será glorificada naquele dia. E você vai estar lá na presença de Deus, se você é um salvo, reconhecendo dia após dia, durante toda a eternidade, que a glória é de Deus, a glória pertence a Deus. Eu estou aqui não por merecimento meu, mas por graça e misericórdia da parte de Deus. É isso que a nossa confissão nos ensina. E aqui nós vamos finalizar esse momento. Eu quero convidar você para orar comigo. Deus, nós louvamos o Teu nome, te agradecemos pela Tua palavra. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é soberano. A nossa vida está em Tuas mãos. A história humana está em Tuas mãos. A história da Tua igreja está em Tuas mãos. Nós queremos Te render graças por isso. E perceber, ó Deus, que tudo que o Senhor faz para que o Teu nome seja glorificado, a Tua sabedoria, a Tua bondade, a Tua justiça, a Tua misericórdia sejam glorificadas. Ajude-nos a descansar nessas verdades. E que o Senhor, ó Deus, nos conduza, hoje e sempre, durante a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, compartilhe esse vídeo, dá um like, certo? Compartilhe entre seus amigos. Esse aqui vai para o meu canal e também vou passar para o canal da nossa igreja. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreve lá para receber os nossos vídeos, as nossas transmissões, e que Deus esteja te abençoando e suprindo todas as suas necessidades nesses momentos em que estamos vivendo. Um abraço e até a próxima, se Deus quiser.